Olá, meus queridos alunos e queridas alunas que estão na nossa videoaula de teatro número 42 pelas Oficinas Culturais de Caraguatatuba. Eu sou Gabriela Antonakis e sou a artista orientadora que está conduzindo para vocês esses estudos. Desde a nossa aula número 36, a gente está fazendo estudos teatrais. Então, a gente está trazendo trechos de livros de reflexão, de teoria, de história, e a gente está trazendo aí um olhar para isso que está escrito e refletindo sobre a nossa prática. E para a aula de hoje eu vou pegar um gancho de um tema que surgiu na nossa aula número 41, que tinha um pouco a ver ali sobre a vaidade, né, que a gente leu O Ator Invisível, do Yosho Ida. E na aula de hoje eu vou trazer um grande nome do teatro, que é Stanislavski, com seu livro A Preparação do Ator. Então, sem mais enrolações, vamos lá para os nossos estudos! Konstantin Stanislavski não é somente o autor de um livro, não. Ele é simplesmente um dos maiores nomes do teatro, né? Quando a gente vai estudar, um dos primeiros nomes que salta é Stanislavski, A Preparação do Ator. E não é à toa, né, gente? Porque ele foi um ator, diretor russo, né? E fundador do Teatro de Arte de Moscou. Então ele tem aí uma longa trajetória e uma grande influência aí em vários lugares do mundo com a atuação, com a interpretação. É só pra vocês saberem, tá, gente? Que existe aí uma bagagem, toda uma informação em volta desse nome, dessa pessoa que foi influentíssima no campo, na área do teatro. Então, hoje a gente vai trazer aqui uma pequena leitura que vai ser uma boa provocação pra gente, tá bom? Essas leituras que vão trazer aí toda a nossa reflexão e vai dialogar um pouquinho aí com o que o Yoshi trouxe pra gente. Lógico que, gente, já fala aqui, essa ponte, quem está fazendo sou eu. Então, não é nenhum estudioso que fala, Yoshi fala isso, tem a ver com Stanislavski. Não, isso aqui é o que eu tô trazendo pra vocês a partir do meu ponto de vista e daquilo que eu gosto de partilhar com vocês. Mas só pra vocês saberem que realmente isso foi uma coisa que eu linkei aqui na minha cabeça e se vocês acharem interessante, então tá rolando, tá legal. Primeiro, só pra contextualizar vocês, o que acontece? O que Stanislavski faz aqui nesse livro? Ele cria uma situação de sala de aula em que existe um diretor chamado Tortsov e ele corrige os alunos. Ele é como um mestre aqui, né? Mas a gente entende que é uma situação assim meio fictícia, né? São personagens que ele claramente vai articulando para ensinar a gente através dessa história. Então aqui a gente vai começar a nossa leitura a partir da pergunta de um aluno pro diretor. Já coloquei até meu óculos, se você precisar coloca o seu também, que a gente já vai emenda aqui até o final. Bora lá! Começando com a fala do aluno, tá? Página 58, A Preparação do Ator, Stanislavski. Então, a minha atuação foi um misto do melhor e do pior que existe em nossa profissão? Perguntou Grisha. Não, do pior mesmo não, disse Tortsov. O que os outros fizeram foi pior ainda. O seu amadorismo tem cura, mas os erros dos outros denotam um princípio consciente que não é nada fácil de modificar ou de arrancar do artista pela raiz. E o que é? A exploração da arte. Em que consiste isso? Perguntou um dos alunos. Naquilo que Sônia Veliaminova fez. Eu? A pobre moça pulou da cadeira, atônita. O que foi que eu fiz? Você nos mostrou suas mãozinhas, os seus pezinhos, toda a sua pessoa, porque no palco ficava mais bem exposta, respondeu o diretor. Que horror, eu não fazia a menor ideia. É isso que acontece com os hábitos arraigados. Por que me elogiou? Porque você tinha pés e mãos bonitos. Então, qual era o mal? A parte má foi que você namorou a plateia e não interpretou Catherine. Sabe, Shakespeare não escreveu A Megera Domada para proporcionar a uma estudante chamada Sônia Veliaminova a oportunidade de mostrar lá do palco o seu pezinho à plateia ou de flertar com seus admiradores. Shakespeare tinha em vista outro fim, ao qual você se manteve alheia e o qual, por isso, nos permaneceu desconhecido. Infelizmente, a nossa arte é muitas vezes explorada com finalidades pessoais. Você o faz para exibir sua beleza, outros para alcançar popularidade ou sucesso exterior, ou para fazer carreira. São fenômenos comuns em nossa profissão e apresso-me em refreá-los em relação a eles. E agora recordem com firmeza o que lhes vou dizer. O teatro, pela publicidade, pelo seu lado espetacular, atrai muita gente que quer apenas tirar proveito da própria beleza ou fazer carreira. Valem-se da ignorância do público, do seu gosto adulterado, do favoritismo, das intrigas, dos falsos êxitos e de muitos outros meios que não têm relação alguma com a arte criadora.
Temos de usar contra eles as medidas mais severas e, se for impossível reformá-los, será necessário afastá-los do palco. Portanto, ele aí se voltou outra vez para Sônia. Você tem de se decidir de uma vez por todas. Veio aqui para servir a arte e fazer sacrifícios por ela ou para explorar seus próprios fins pessoais? Seja como for, prosseguiu Tortsoff, voltando-se para nós, é só teoricamente que se pode dividir a arte em categorias. Na prática, todas as escolas de arte se misturam. É infelizmente verdade que vemos, não raro, grandes artistas, devido à fraqueza humana, se rebaixarem à atuação mecânica e atores mecânicos que, por alguns momentos, se erguem aos píncaros da arte verdadeira. Vemos lado a lado momentos em que o ator vive o papel, representa o papel, tem atuação mecânica e faz exploração. É por isso que é tão necessário para o ator saber reconhecer as fronteiras da arte. Vi claramente, depois de ouvir as explicações de Tortsoff, que a prova pública fora-nos antes prejudicial do que benéfica, porque até então o Tortsoff está corrigindo os alunos de uma prova inicial que eles fizeram, quando eles acabaram de entrar, né, para fazer o curso de teatro dele. E aí ele continua aqui para finalizar o parágrafo, né, para finalizar até mesmo esse capítulo que se chama Quando Atuar é uma Arte. No fim da discussão, um diretor anunciou que no dia seguinte, além do trabalho com ele, devíamos dar início a atividades regulares, cujo objetivo é desenvolver as nossas vozes e os nossos corpos, aulas de canto, ginástica, dança e esgrima. Essas aulas serão diárias porque o desenvolvimento dos músculos do corpo humano requer exercício sistemático e cabal e muito tempo. Então aí aqui ele finaliza esse capítulo e depois vai para o capítulo sobre a ação. Então, gente, qual que foi o meu propósito em trazer esse trecho aqui para vocês, né, desse livro, que é um livro, assim, muito bacana, é um livro essencial para quem estuda teatro, né, e eu falo isso levando um tapa na cara, porque agora só, né, depois de muito tempo que eu peguei esse livro para ler com afinco, porque esse trecho traz uma coisa muito interessante, uma nota sobre a vaidade também, né, como falei para vocês, aqui eu tô fazendo a minha humilde análise, tá, gente? Se você assistiu a aula número 41, eu avisei que essa aula traria uma reflexão parecida, né? E aqui, justamente, Stanislavski coloca, né, essa questão do ator, muitas vezes está ali preocupado em aparecer, né? Ele tem algum interesse em relação ao teatro que tem a ver consigo, né? Tem a ver com o seu próprio destaque. Mas, na verdade, a função do teatro não é... O teatro não está a serviço do ator, é pelo contrário, o ator está a serviço do teatro, né? Parece até fantasioso, parece romântico falar assim, dessa forma, mas, de certa forma, é realmente isso, gente, porque no palco existe ainda muito esse olhar de que o destaque é o próprio eu dentro daquilo que se faz. E, na verdade, essa postura, né, eu falo até por mim, né, gente, eu não sou nenhuma atriz perfeita, mas essa postura, ela interfere muito na atuação, porque a pessoa fica vaidosa em cena, ela quer fazer tudo bonito para agradar o público e não para realmente atuar, não para realmente interpretar, como Stanislavski tá falando aqui pra gente, né? Ele falou, Shakespeare não escreveu uma peça para você ficar lá pagando de bonitinha, e é exatamente isso. O Shakespeare escreveu, né, o Shakespeare, grandíssimo Shakespeare, amigo nosso, ele não escreveu uma peça para nenhum ator ser virtuoso e ficar se achando no palco. Ele escreveu porque existia um propósito, porque existiam facetas humanas que precisavam se expressar através de um personagem, que precisavam expressar um conjunto de acontecimentos que expressavam mais profundamente sobre a realidade humana, né? Sobre a condição humana. Então, atuar é muito mais profundo do que simplesmente aparecer e ser reconhecido no palco. O que é legal de realmente ler Stanislavski é porque ele vai a fundo nessas questões, né? Ele traz muito pensamento, é muito gostoso de ler porque realmente vai trazendo umas reflexões muito verdadeiras pra gente e que levam o teatro a sério. Então, até então, vocês devem ter percebido pelos estudos teatrais que teatro, apesar de ser prazeroso, apesar de ser divertido, também exige de nós, e isso tá ficando claro, né? Eu não sei quem está assistindo a aula aqui, a gente nunca sabe, mas para todo mundo que estiver assistindo aqui, o teatro, ele não é uma arte de somente decorar um texto e acabou, pronto. É só decorar um papel. Pelo contrário, é uma arte que existe um mergulho, né? Que exige uma profundidade, e como vocês podem ver, treinamento, seriedade, comprometimento, né? Também a superação, né, de obstáculos humanos, como a vaidade, né? Ter um pouco esse olhar mais humilde de realmente estar ali interessado em representar um papel e não somente se aparecer, se mostrar num palco, né? Foi exatamente sobre isso que o trecho que eu trouxe na última aula falava, né? Sobre o Yoshi Ueda, que falava sobre ou o ator que mostra um belo movimento de mostrar a lua,
ou o ator que simplesmente mostra a lua, não tá preocupado se é bonito ou não, mas simplesmente faz a ação, simplesmente faz o seu papel, que é representar, contar história, seja lá qual for a sua provocação cênica dentro do teatro, né? Se você gostou dessa nossa videoaula, aproveita e deixe aqui o seu like, deixe o seu joinha, porque isso indica pra mim que você assistiu a aula até aqui o final. Aproveita e fala aqui pra mim embaixo se você é aluno que você assistiu essa aula aqui. Muito obrigada por ter assistido esta nossa videoaula e até as próximas. Um grande abraço e até lá!